bem-vindos ao programa Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo, filósofo e mestre, José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate, deixando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos debater no dia de hoje. No dia de hoje nós recebemos convidados especiais, recebemos a pastora Mercedes e também recebemos o pastor Marcelino Mongan, que vão nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com a pastora e ex-curandeira também, Mercedes. Pastora, saudações, seja bem-vinda ao programa Hora de Debate. Muita paz, a paz a todos em casa. Agradecer a Deus em primeiro lugar por cá estar. Agradecer ao meu irmão Massango pelo convite e a Strong Life. E a paz do Senhor, o meu aqui convidado do painel também. Que Deus possa nos abençoar neste programa, neste tema, que também é muito interessante e tenho certeza que vai ajudar aí em casa muitas famílias que querem saber sobre nomes tradicionais e demais. Então estamos aqui, eu estou aqui também para colaborar e que Deus abençoe este programa em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia 2. Um ponto prévio que eu posso aqui trazer, vamos lá ver. Eu até há pouco tempo estava a comentar, né? Sobre há uns rumores que isso foi ditado no Brasil, em que vai chegar um tempo em que os pastores já não vão poder fazer imposição de mãos para libertar as pessoas. Creio eu que isso aí é mais uma das coisas que o diabo está a tentar colocar no povo para que não haja libertação de demônios. E há que se prestar atenção, porque nós sabemos que as pessoas andam possuídas de demônios e eu creio que para eu também estar aqui foi porque encontrei uma libertação. Então acho que temos que prestar atenção porque há uns rumores em que já está isso a acontecer e já ouvi no Brasil em que algumas igrejas vão ser proibidas ou alguns pastores vão ser proibidos de impor a mão para libertar demônios. Isso aí é uma coisa que nós temos que prestar atenção, que as igrejas já estão a ser perseguidas em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor Mercedes. Passo agora para o pastor Marcelino Mungan. Pastor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Quero agradecer esta oportunidade de voltar de novo às câmeras e trazer o nosso fio de pensamento quanto questões relacionadas aos nomes tradicionais, e quero saudar a todos aqueles que nos assistem e que seja de bom proveito, e saudar também o Theo Filósofo Massango e também a pastora aqui, que Deus possa nos abençoar neste debate. Pastor, antes de avançarmos para o nosso tema de hoje, não sei se tem um ponto prévio que nos traz no dia 2. No mês passado era a celebração da Páscoa, para não irmos em cima do mesmo assunto. E durante aquela semana nós estávamos a lembrar a morte, o sacrifício de Cristo. E que para mim aquela semana a reflexão seria aprendermos de Jesus como é que ele amou as pessoas até na morte ou até na cruz. Ele até mesmo na cruz ele ainda continuava a amar as pessoas. Por essa razão nós podemos aprender a filosofia da cruz e a filosofia também das palavras de Cristo. Pode talvez não perceber porque que eu estou a dizer filosofia, mas o que estava por detrás quando Cristo aceita a cruz e quando Cristo também profere palavras de amar as pessoas, mesmo estando na cruz, ele ainda continuava a amar as pessoas. Ele servir de exemplo nesta geração, onde às vezes pode-se pregar uma coisa e viver outra, e que também nós podemos ver nesta geração
o abandono daquilo que a carta de Paulo, que vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, que é a morte da cruz, que é a morte mais humilde da humilhação, mas que ele aceitou esta morte por causa de nós. Então, temos que voltar para a cruz e lembrar daquilo que Cristo fez e começarmos a praticar. Então, este seria o ponto prévio a lembrar o tempo da crucificação de Cristo. Obrigado, pastor Marcelino Mongiano. Obrigado, pastora Mercedes. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui a mensagem do José Eugênio, que diz: boa tarde, ligado ao programa a partir da África do Sul. Obrigado, José. Temos aqui uma outra mensagem do Danilo, que diz ligado. Temos uma outra mensagem do César Reis, que diz boa tarde, ligado. Temos uma outra mensagem da Ana Simone, que diz boa tarde, ligada a partir de Maguanini C. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem, deixem as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Pastor, pastora, passaremos agora para o nosso tema central, que é a atribuição dos nomes tradicionais e o cristianismo. Temos vivido com certas práticas tradicionais que passam de geração em geração. Temos, por um lado, essas práticas, por outro lado, nós temos a igreja. O tema de hoje é sobre a atribuição dos nomes tradicionais e o cristianismo. Começo com a pastora Mercedes. Pastora, com uma pergunta prévia, será que o nome de uma pessoa tem um valor e também o nome de uma pessoa tem um valor espiritual? Isso falando do nome tradicional. Sim. Se formos a ver, o nome tradicional, já diz, o nome tradicional. Esse nome tradicional que tem efeitos, tem. Nós sabemos que há pessoas que atribuem esses nomes às crianças, né? Isso digo ainda já bebês. Não digo, quando já são mais adultos, são atribuídos, sim. Mas isso já é devido a um certo tipo de ritual que tem que se fazer, ou quando a pessoa tem digamos assim, tem que ir lá fazer um trabalho de curanderismo. Esses nomes que dão normalmente quando as crianças ainda são bebês, nomes tradicionais, têm efeitos, sim. E nós vemos hoje na sociedade, tanto no passado como agora, nós vemos pessoas que sofrem e têm vários problemas na família por causa de certos nomes. Nós encontramos, ainda há pouco estávamos aqui a falar, há crianças que nascem e quando nascem ou elas começam a adoecer. Isso também é muito estranho, porque a criança logo nasce e começa a adoecer. Isso já é um problema. E o que acontece? Aparece alguém que diz que não, esta criança aqui tem um nome que tem que ser dado. E alguém está a cobrar esse nome. Isso já é um problema. Isso quer dizer o quê? Que aquela criança só pode ficar curada, é o que dizem, através do nome. Ou a criança começa a ter problemas de choros. Vários choros. A criança não para de chorar. Da meia-noite, às vezes mesmo de dia, seja qual for a hora, começa a chorar. Aí em casa tem pessoas que têm esses problemas. Às vezes são crianças que têm problemas na escola. Às vezes são pessoas que já ao crescer começam a ter vários problemas. Isso por causa de quê? Do nome. Às vezes até nem foi dado o nome àquela criança ao nascer. Mas o andar do tempo que a criança vai crescendo, chega um momento em que a criança começa a ter problemas em casa, começa a dar problemas em casa. E começam a dizer que não, nós temos que procurar saber o que é que se passa com esta criança. E é uma criança problemática. E vamos ver lá que não é porque é o nome de um antepassado que nós temos que dar, e assim que nós formos a dar o nome a esta criança, tudo vai ficar bem. Eu sempre digo e volto a dizer, existe um espírito, porque nós sabemos que o diabo tem poder, mas não tem todo o poder, assim como Deus tem. Mas ele também tem as suas. Ele também sabe manipular as suas coisas. Então, dizer que os nomes tradicionais criam problemas, criam vários problemas. Quando as famílias começam a dar nomes tradicionais, Massango, nós começamos a ver crianças a crescerem com problemas sérios. E às vezes a criança diz, mas por que eu fui, quando já cresce, por que eu fui atribuído esse nome? Eu não quero este nome.
Então, o nome tradicional acaba definindo aquilo que a criança Vai vai ser. ser durante o O crescimento. crescimento, exatamente. Há comportamentos, outro dia eu estava dizendo, há comportamentos que tu começas a notar. Crianças que têm nomes espirituais, estou a falar daqueles nomes pesados tradicionais, elas passam mal. E começam a ter problemas, dificuldades. Não são todas as crianças. Porque veja que até há crianças que não têm nomes tradicionais, mas por aquela família já ter um nome tradicional e que não foi invocado aquele espírito naquela criança, aquela família começa a ter problemas. Os pais começam a ter problemas, mas os pais não entendem por que estão a ter problemas na família. Então, dizer que essa coisa de levar crianças, quando uma criança nasce e chegam numa palhota e chegam lá e dizem: nós aqui estamos a trazer o bebê já nasceu e queremos apresentar os espíritos. É muito perigoso. Por quê? Porque aquele espírito que vai ser apresentado também àquela criança vai querer encarnar naquela criança. Isso acontece. Há reencarnações de espíritos nos bebés, nas crianças. Sim, porque tu chegas lá, apresentas. Eu quero passar, eu quero dar esta criança, quero apresentar, agradecer a quem? Os espíritos. Isso é muito perigoso. Por isso, O errado é ir na é, palhota, é entregar a criança e não passar em casa. Passar em casa, Não, entregando não é errado. não, é assim. Mesmo indo à palhota e não, as duas, vice-versa, não ir, também há consequências. Porque há pessoas que estando em casa, eu já ouvi alguém a dizer assim: vê a criança chorar e diz: tá bem, nem foi à palhota. Então eu vou chamar, por exemplo, dou um exemplo de um familiar que já morreu, que tem nome espiritual. A criança logo, ainda estávamos a comentar, a criança para de chorar. O que é isso? Não foi feita uma atração, não foi puxada como é que um chamamento espiritual. Se a pessoa ir à palhota, chama espíritos, sim, para a sua família. E as crianças começam a passar mal. Isso é muito chato, porque nós encontramos hoje pessoas que estão a rejeitar. Há nomes tradicionais que muitos estão a rejeitar. Eu conheço pessoas, eu nasci em Nhambane. Em Nhambane, normalmente, quando as pessoas nascem, tem vários nomes que dão lá. Tem nome de Rungo, Sumbi. Esses nomes, sim, são de... haviam tribos, né? Nós sabemos que há muito tempo haviam tribos em que se davam esses nomes. Antes de existir esta parte que já foi colonizada pelos portugueses. Mas esses nomes também dão um peso. As pessoas que têm nomes tradicionais em Nhambane, muita gente que está em Nhambane tem nomes tradicionais. Tem nomes de Sumbi, para além do nome de João Francisco. Se tu for já perguntar, a dizer, não, porque eu sou Sumbi. Mas Sumbi, como é esse nome? E a pessoa não entende por que não consegue casar, por que não consegue ter filhos, por que não consegue trabalhar, por que a vida dela está bloqueada. Porque antes da... Deixa-me só te explicar. Antes de Deus começar a abrir a mente humana e começarmos a entender que existe a palavra de Deus, que existe a verdade de Deus, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando começou a acontecer isso, os demônios começaram -se a manifestar e os nomes atribuídos, tanto nas províncias, em várias províncias, cada um tem o seu nome tradicional, começou-se a manifestar, creio eu. E hoje já está a haver muita tradição, já está a haver muito ritualismo de curanderismo. Muitos já estão-se a formar por causa do nome. Por que quando entra na palhota dizem: qual é o teu nome? Quando entras, tem que perguntar: qual é o nome? Por que perguntam isso? Porque aquele nome tradicional tem peso em relação ao João, ao Francisco. Por isso que eles querem aquele nome tradicional. Então, dizer que é triste, é muito triste o que está a acontecer hoje em dia, mas eu creio que muitos já não estão a concordar com esses nomes, muitos já não estão a aceitar esses nomes. E os pais que continuam a dar, eu acho que têm que analisar antes de dar, porque aquela criança está a ir lá, está a ser entregue, mas ela não tem como se defender consoante aquele nome que está a ser atribuído. Obrigado, pastora Mercedes. Passo para o pastor Marcelino Munham. Pastor, sabemos muito bem que está há um bom tempo no mundo pastoral. É uma pessoa crescida, é pai, tem netos. Pastor, será que os nomes tradicionais têm um peso, têm um valor na vida de uma pessoa? Tendo em conta que antigamente os nossos pais nos davam os nomes tradicionais. Davam nomes de pessoas que talvez tinham muita força,
no bairro tinham muito dinheiro e outros eram curandeiros. Será que esses nomes têm um valor espiritual na nossa vida? Oh, meu Deus. Certo, talvez antes de chegar aí, Massango, a resposta talvez seria em três dimensões ou por três formas. Há um livro da sociologia de Eva Lakatos e Marina Marconi, onde este livro está a falar da sociologia cultural e também está a falar da sociologia antropológica. Então, dentro da sociologia antropológica, Marina e Eva tentam a dizer ou explicar que existe uma sociologia sistemática, onde há uma relação entre essas duas sociologias. O que está a acontecer? Existem efeitos que têm a ver com ações em que dentro daquela cultura, para eles conseguirem expressar aquilo que é o seu sentimento, eles devem colocar aqueles nomes. Por essa razão, mesmo o gado, assim como o pato, pode ter um nome em que tenta exprimir aquilo que é o seu sentimento. Pode ser de alegria, assim como também de tristeza. Por essa razão que os nomes, nas culturas africanas, neste caso, vou não me centralizar em toda a África, mas pelo menos as 3 províncias que nós temos a relação, os nomes sempre se relacionam com alguma coisa que os pais acharam por bem a tentar exprimir aquilo que eles sentem. Pode ser de alguém, pode ser de um espírito, pode ser qualquer associação, conforme estava a dizer. Então, esta questão de querer se exprimir naquilo que era o sentimento, pode ser de dor, pode ser de alegria. Então, eles vão atribuir o nome mediante aquilo que eles sentem naquele momento. Então, na parte sociológica, podemos explicar como sendo uma questão de ser uma questão cultural, onde tenta trazer o nome mediante aquilo que eles sentem. Só que isso é uma injustiça também, porque a criança, ela não está a pedir, ela não tem aquilo que é a vontade própria para dizer que aceito aquilo que vocês se sentem por mim. Até que essas questões podem não ter uma relação direta com aquela criança, mas ser questões que têm a ver com a vida deles. Ou é alguém que tem problema com ele, ou ciúmes, então ele vai atribuir o nome mediante aquele ciúme daquela pessoa, outra pessoa que está a fazer alguma coisa que não é do agrado dele. Então, já que chegou esta criança, então vou atribuir o nome por causa daquele indivíduo que nem tem nada a ver com aquela criança. Então, isso eu acho injusto, porque a criança não entra em conflitos com pessoas adultas. Mas os adultos, que são os pais, eles vão atribuir esses nomes mediante aquela preocupação, aquele problema que eles têm. Talvez, porque temos que colocar também talvez, os antigos eles pensaram que colocando aquele nome e ser chamado era a forma de ultrapassar aquele problema. Porque eles não poderiam lançar a ira deles em cima daquela criança. Isso é injusto. Agora, um indivíduo vai crescendo com aquele nome, eu também tenho o meu nome tradicional, aquele nome, não aquele nome do BI, né? Os meus pais também me atribuíram o meu nome. E às vezes eu tenho vergonha de falar o meu nome, né? Porque é feio. Mas é o meu nome. Esse nome, como pastor, não dá poder, não dá power. Ainda estou a vir, Massango, a segunda resposta. Porque a primeira, eu estou a responder pela sociologia cultural e sociologia social, onde os aspectos sociais vão se refletir nos nomes em que vão se atribuir às crianças. Então, esta é a primeira parte científica, da parte científica. Agora, quando nós formos na parte, a segunda dimensão neste caso, seria, por exemplo, eu tenho esse nome, mas o que é que depois isso pode se refletir no meu dia a dia da vida cristã? A palavra de Deus, o que é que diz? A palavra de Deus vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura.
Então, significa que tudo se fez de novo. Então, para o power do meu xará, aí já não funciona. Porque eu não fui nascido somente na parte social, fui nascido também na parte espiritual. E o que reina para mim não é a parte social, o primeiro nascimento, o nome que me foi dado antes de eu aceitar a Cristo. Depois de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, significa que tudo se fez de novo. Eu não preciso de mudar o nome, mesmo que seja feio. Eu posso manter o meu nome, mas eu preciso ter fé, uma dimensão de fé. Esta é a terceira parte. Porque nós não estaríamos a necessitar que, uma vez que alguém aceitou a Cristo como Senhor Salvador, ele tem que ir para a conservatória com seus pais, que nem é conservatória sozinha, que tem que tratar esse assunto, tem que ser tribunal, em que tem que ser um processo jurídico, em que ele já aceitou a Cristo, então ele tem que mudar o nome, porque aquele nome está ali a maldiçoar. Não, não preciso, porque aceitei quem é superior, ele consegue modificar aquilo que o extrato passado e aquilo que é o novo. Se Cristo me salvou, eu sou nova criatura, eu preciso perceber que tudo aquilo que era um contrato, um acordo que foi feito, qualquer coisa que era descrita dentro daquele meu nome que foi atribuído, tudo isso foi vencido. Agora, ainda não aceitei a Cristo, então ainda estou lá no mundo. Pode-se surtir efeito, na verdade, porque aqueles acordos todos que foram feitos não foram anulados. O que anula aqui é aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador para não pertencer àquele nascimento primeiro. Por causa do novo nascimento que nós ganhamos em Cristo, tudo se faz de novo. Então, quando tudo se faz de novo, não interessa aquilo que era a pré-intenção, que foi o pensamento daqueles que me atribuíram o nome, injustamente, porque não foi a minha escolha de escolher aquele nome. Os meus pais é que decidiram me dar o nome. Claro que é livre o crente, né? A pessoa trocar o nome se ele achar que não lhe fica bem, então seguir aquele processo jurídico, mas também, teologicamente, não ficaria bem dizer que tem que trocar o nome porque esse nome foi o nome que tem uma relação com os espíritos. O que tira e o que atrai os espíritos não seria simplesmente o nome, porque eu estou em Cristo e eu estou orando. E a palavra de Deus vai dizer que esta casta de demônio não sai senão pelo jejum e oração. Então, o que tem que sair não é o nome, o que tem que sair é o Espírito. E quem é superior não é o Espírito, quem é superior é Jesus que eu recebi. Obrigado, pastor Marcelino Mongano. Pastora, no curanderismo, no momento da cerimônia tradicional, temos ali uma troca dos espíritos. E em algum momento, quando entra o xará, parece que tem mais peso. Ele que tem autoridade naquela cerimônia tradicional. Parece que o xará é que manda naquele momento. Será que o xará, tradicionalmente, tem um valor muito forte na vida de uma pessoa? E também há casos em que as pessoas são dadas nomes tradicionais de antepassados para que tenham sorte na vida. Como é que olha para isso? Será que é possível? Oh, Jesus. Dizer que quem tem nome de xará tem os seus poréns. E muitas das vezes vamos ver que são atribuídos o nome de xará e aquele xará tem tantos problemas, ou teve vários problemas no passado. E a pessoa vai atribuir o nome da tal pessoa. E a pessoa vai lá, faz o curso, começa a manifestar. Sai o tal xará. E vai se intitular em como ele é o mais forte de todos. Dizer que isso aí é uma questão de nós pensarmos bem. É uma pessoa que já morreu. Aquela pessoa só está a carregar mais um espírito do antepassado. Só está a carregar mais coisas que aquele antepassado carregou e já não existe.
O que existe é o espírito que continua a manter. Por isso que nós continuamos a dizer que os espíritos continuam de geração em geração. Eles vão atuando. Por quê? Porque, Massango, quando o xará morreu, não existe mais. A Bíblia nos diz isso. Mas aquele espírito, se formos a ver, não há se formos a ver, a pessoa morre, mas ninguém consegue matar aquele espírito. Ninguém consegue eliminar aquele espírito. Porque nós sabemos que os espíritos já andam por aí. E ele vai escolhendo outra pessoa para substituir, só isso. E dizer que o espírito, do mesmo jeito que o avô, ou seja, quem for, tinha a tal força no passado, o espírito também vai dar àquela pessoa aquele poder. Para a pessoa achar que não, eu também sou forte, eu também posso essas coisas como o meu xará. É tudo mentira. É tudo mentira. O espírito engana. É aquilo que eu digo. E no caso da pessoa ir a um curandeiro e o curandeiro dizer, usa o nome do teu xará, vai ter sorte. E ao usar o nome de xará, começa a ter muita sorte. A vida dessa pessoa começa a fluir. Sabes por quê? Porque naquela família existe um espírito. Nós trabalhamos com espíritos. Estou a falar de trabalhar com espírito no sentido de saber conhecer o que é espíritos. Aquele espírito, naquela família, existiu alguém que foi buscar coisas. E que aquela coisa tinha que enriquecer aquela família. É um espírito que aquele avô, aquele xará foi buscar. E assim por outra, aquela pessoa, quando for lá e for fazer consulta e dizerem que sim, este teu xará vai te dar força, vai te enriquecer. Isso não é o xará, não é o avô ou o bisavô que já morreu. É o espírito que foi se buscar lá. Nós vemos, sim, pessoas já darem certo. Mas já que abrir a mente dessas pessoas, não existe. Dá-se conta que chegas lá e te dá um chapéu branco, porque usa-se muito coisas brancas. Dá-se uma camisa branca, tens que comprar uma camisa que é para teu xará ou para teu bisavô. E tens que pôr essa camisa, porque essa camisa é que vai te dar sorte. Por onde fores, nós até se calhar até cruzamos com pessoas que se não é o sapato, é a camisa, se não é a camisa, é o chapéu que está na... Tem pessoas que usam uns chapéu que você vai pensar que aquele chapéu é um chapéu normal. Aquele chapéu foi trabalhado. Aquela camisa foi trabalhada. Para a pessoa usar aquela camisa, tem que apresentar os espíritos, Massango. Como é que é possível alguém que já morreu dar-lhe essas bênçãos todas? Quem dá as bênçãos é Deus, não é o espírito. Nós conseguimos ver os curandeiros. Sim, com porque dinheiro, comprando carros, Massango, comprando casas. Está entrando onde? Temos o exemplo de Magocha, temos o exemplo da sim. Sônia, que estiveram aqui, que testemunharam. Claro. Estão bem. Eu também no São passado tinha essas esses coisas. nomes que estão a ajudar. A lhes já enriquecer, Sim. a lhes pôr bem. Ok. Por quê? Porque eles estão a cumprir com aquilo que aqueles espíritos querem. Por que estão a cumprir? Não é porque eles querem estar bem espiritualmente como eles... Não é isso? Todo aquele que cumpre com um nome tradicional, basta tu cumprires. Eles alegam que sim, nós vamos te colocar bem. É uma condição que eles põem. Ali é uma condição. Veja que para Deus isso não existe dessa forma. Quando Deus... Eu vi uma coisa. Deus deu o nome a Abraão, né? Era Abraão. Deu o nome de Abraão. Deus não pôs uma condição. Mesmo Sara, não houve essa condição. Os espíritos colocam uma condição. Eu vou te dar isto se você me servir. Se você for isto mais isto. Eu vou te colocar no topo dos topos. Eu digo, todo aquele que é médico tradicional, ali tem alguém que faz faz uma opção de escolha. Você escolhe isto, eu te dou isto. O que é isso? E aquela pessoa, se não servir bem, não andar perfeitamente, começa a passar mal. E digo-te mais, muitos que estão nessa tradição, eu já disse, eu conheço a todos eles, mas eu gosto das pessoas que estão lá, porque também eles têm um bom coração. Mas o que exercem é que estraga. Porque, veja só, estão a ser atribuídos nomes. Para além do nome do espírito do antepassado, tem um nome tradicional que tem que ser dado ali. Por que eu, que sou pastora hoje, não uso mais aquele nome que eu tinha lá? Eu não aceito aquele nome tradicional. Por quê? Porque vai me incomodar, vai me irritar aquele nome tradicional, no sentido de eu achar que eu ainda estou lá. Então, o que vai acontecer? Eu não quero mais servir aqueles espíritos. Eu não quero obedecer a eles. Eu me afastei. Eu encostei os nomes, encostei tudo. Não quero saber.
Se davam-me mais poder, se não me davam, davam no passado. Então, agora, o estar em Cristo Jesus é muito bom. Porque se te dá, a ti em casa, se te dá, não vai ser por muito tempo. Se não cai mal em ti, na pessoa que foi atribuído o nome, vai cair mal maçango. Isso, nós temos que estar vivos para ver as outras pessoas. Porque nem todos que são curandeiros terminam bem. Há uns que terminam mal. Mal eu digo como? Acabam mal. Se não são eles a acabarem mal, são os filhos. Quantas pessoas nós conhecemos na tradição que os filhos estão mal? Que os filhos da irmã ou do irmão estão mal. Por quê? Porque aquele espírito, a pessoa que está exercendo naquele espírito, consegue afugentar as coisas para ela se manter bem. Mas aquilo são lançadas as pedras para os outros que não têm proteção. Há muita coisa. Então, dizer que estão bem, eles acham que estão bem, mas eu digo que não estão bem. Só tu é que não sabes. Eu estou a dizer que não estão. É fácil chegar aqui na televisão, falar, dizer eu estou bem, eu tenho carro, tenho casa com piscina, tenho isso. Mas ele próprio lá dentro, Massango, tu não vais conseguir entrar e descobrir qual é a dor dele de chegar meia-noite, ter que lutar com demônios, ter que lutar entre eles espiritualmente. Ele nunca vai te dizer as lágrimas que ele tira, o sono que ele não tem, que hoje, eu digo, em Cristo Jesus, há sono, há paz. Obrigado, pastora Mercedes. Pastor, há casos em que as pessoas são dadas nomes tradicionais de antepassados para que tenham sorte na vida. Será que isso é possível? Acontece? Também como é que olha para o altar que é feito nas nossas famílias para os nossos charás, onde colocamos ali rapé, um copo, comida, tudo, para entregar os nossos charás para termos sorte. Como é que olha para isso? E também, nas nossas casas, é comum ouvirmos os nossos pais a dizer: oh, este aqui tem muito dinheiro, usa o nome do teu xará, has de ver as coisas acontecer na sua vida. Pastor Marcelino. Na verdade, lá na comunidade, o que Massango está a dizer é isso mesmo. Aqui temos dois povos. Temos um povo daqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Esses já foram ensinados para não terem confiança em xarás. Tanto o xará vivo assim como o xará morto. Só que também dentro disso, todos os nomes, há alguém que usou. Pode ser o nome da Bíblia. Era alguém que também era uma pessoa dentro da Bíblia, aquela pessoa. Agora, podendo ter e usar o nome do xará, a única coisa que não pode haver é confiança em prosperidade, que o meu xará que vai trazer prosperidade, o outro xará não vai dar prosperidade. Mas na comunidade eles fazem isto, porque eles não conhecem a luz, eles estão fora de Cristo ou da salvação, estão nas trevas. A confiança deles é aquilo mesmo. E o que é que funciona, Mação? É fé. Mesmo que não seja alguma coisa daquilo que é da parte de Deus, como ele acredita que quem está a trazer dinheiro é meu xará, ele vai ficar naquilo de que isso é meu xará que está a trazer. Mas, na verdade, quem abençoa não é o nome, quem abençoa é Deus. Isso significa que o nome não pode trazer nenhuma influência de prosperidade. Não há nenhuma fé na Bíblia que nos diz que, sendo dado este nome, você vai ser abençoado assim para ali. A Bíblia isso não enfatiza. Mas nas culturas tradicionais eles fazem isso. E a Bíblia isso não enfatiza e também não nos encoraja para nós fazermos isso. Agora, o que nós temos que saber é mudarmos o altar, não colocarmos o altar, o nosso xará, mas colocarmos no altar o Deus que é o Criador de todas as coisas. Um carro parado não pode ajudar o outro. Aliás, não pode ajudar a diminuir a distância. Porque a maior parte daqueles xarás parece, na cultura africana, são aqueles xarás que já morreram. Eles, para a tradição africana, eles não morreram, eles estão a falar com Deus para emitir bênçãos cá. Mas isso tudo a Bíblia não nos ensina. O ensinamento da Bíblia é que tudo quanto a pessoa era antes dele morrer, quando ele morre, entrou no esquecimento. E se está no esquecimento, ele não pode trazer nenhuma bênção para os vivos.
mesmo estando vivo, ele não pode trazer bênção para um outro vivo. Quem traz a bênção é Deus. Então, não há nenhuma crença associada com o cristianismo que é aceite, mas também todos aqueles que têm esses nomes, depois deles aceitarem Cristo, isso não pode se associar por causa da oração, a não ser que a fé deste crente ainda é uma fé não segura, porque também o conhecimento é progressivo. Aceitando a Cristo hoje não significa que já tem todo o conhecimento. Por essa razão que o João capítulo 8, 31, quando permanecerdes em mim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo está no futuro, significa que quando permanecer, vai conhecer a verdade, e a verdade é que vai libertar. Então, significa que quando alguém tiver este nome já atribuído, ele não deve ficar preocupado com este nome. Ele tem que estar preocupado com Jesus e ser batizado também, mesmo pode ser batizado com este nome, isto não lhe traz e nem lhe diminui nada. Porque quem está entrando é superior daquilo que vai saindo, aquilo que está a sair. Quem está a tomar o lugar é Cristo. Então, ele purifica todas as coisas em nós. Temos que aceitar a purificação que Cristo vai trazer nas nossas vidas. Obrigado, pastor Marcelino. Pastor, e nos casos em que alguém dita que está a sofrer porque está a usar um nome errado e que deverá usar um nome tradicional, como é que olha para isso? Porque é o que acontece muitas vezes dentro da nossa sociedade, onde a pessoa passa mal na vida, a pessoa sofre e a pessoa dita que esse todo sofrimento é porque está a usar um nome errado. E também há casos em que nós encontramos pessoas que depois de um bom tempo descobrem que o pai que criou não é o pai biológico. Será que isso não afeta o crescimento, o nome que a pessoa acaba recebendo não vai prejudicar o futuro dessa pessoa? Mas algo que vai prejudicar, vai. Porque isso já me aconteceu, já me apareceu alguém que cresceu numa família em que foi atribuído um nome, que aquele nome espiritual não era dele. Tem muita gente aí que foram dados nomes que nem são daquela família e que mesmo assim também essa pessoa começa a passar mal, começa a ter problemas sérios por causa de um nome que nem faz parte dele. É um nome de alguém que nem pai, nem avô, nem nada, não é para ele. E que tem consequências disso tudo. Tem. A pessoa começa a ter problemas também. Porque ele está num sítio em que aquela família tem uma tradição espiritual. E o sangue dele não faz parte daquela família. E que nós encontramos em que essa pessoa também começa veja que dessa pessoa que apareceu uma vez, começou a dizer, mas agora é para eu fazer o quê? E já está lá no BI, o nome da pessoa, o tal apelido, ou seja lá o nome. E essa pessoa disse, e agora o que é que eu faço? Era uma pessoa problemática, uma pessoa com problemas sérios. Só que aí é que está. Naquele tempo, eu não tinha tanto entendimento como tenho hoje. Porque eu vi que aquela pessoa começou a ter problemas sérios. Isso Queria foi dar nome. na altura em que era médica tradicional. Era curandeira. Exato, eu recebi uma pessoa assim, em que ele queria dar o nome aos seus filhos e já não dava. Porque ele recebeu um apelido que não era dele. Então, ele teve que ir procurar saber como é que não é. E o que acontece aí? Ele já não pode dar o nome dele, o apelido dele, aos filhos. Ali o que acontece? Só prevalecia era o apelido da esposa, que era 100% verdadeiro. E isso cria um conflito familiar. Cria vários conflitos. E no caso de uma mulher mentir para os familiares que este filho é de uma sangue, enquanto não é de uma sangue, será que recebendo o meu apelido, ou o apelido da outra pessoa que dizem que é o pai, quando não é o pai verdadeiro, a pessoa, ao crescer, não terá sérios problemas? Terá, mesmo até no início. Vão te dar um filho que não é teu. Vocês começam a ter problemas. Não estou a falar espiritualmente. Não estou a falar tradicionalmente. Mesmo até que a pessoa não seja, né, tenha espíritos tradicionais. Dão-te um filho que não é teu e tu carregas, aquela criança carrega o teu apelido.
E aquela mulher sabe que este filho não é de uma sangue. Mas isso acontece. Acontece sim. Tem mulheres que dão, elas conseguem conceber e dar a um homem e dizer, não, este filho é teu. E aquela criança vai carregar o nome daquele homem sem ser tradicional, mas só o apelido começa a manifestar naquela criança. Aquela criança começa a ter problemas. Começa assim, sem que seja uma família tradicional. Começa porque não é. Eu não sei como é que isso acontece, mas aquela criança começa a ter problemas, Massangos. Se não é doenças, começa a ter problemas. Eu acredito que é uma reação ou espiritual, uma reação que tem a ver com a própria família. Porque nós encontramos famílias que são muito pesadas. Eu já ouvi em dizer, essa criança aí que você tem na barriga, mesmo você tentar tirar, não vai conseguir, porque o meu sangue é forte. Já ouviu falar? E a pessoa até fica com medo de dizer, e agora o que é que eu faço? Acontece, porque ou existem coisas espirituais lá em que amaram, bloqueiam, ou é tudo mesmo, é uma coisa, é um fenômeno normal em que a criança começa a reagir, não é teu filho, Massango. O teu sangue, alguma coisa em que vai se mover, em que vai dar sinal naquela criança, em que não é teu filho, e você vai sentir. Mesmo sendo um homem de Deus, você vai sentir que este filho não é meu. Deus é que nos dá esse discernimento, digo assim, né? Deus é que nos dá. Então não tem como. Se não é teu filho, tu vais descobrir. Mesmo ser mulato, branco, não importa, vais descobrir. Tu vais sentir no teu corpo que alguma coisa não está bem. Agora, dizer que pode ser parecido contigo e não ser teu filho, opa, pode até acontecer também, né? Depende de como é que tudo aconteceu. Isso acontece. Obrigado, pastora Mercedes. Homem de Deus, será que a atribuição do nome tradicional é uma espécie de entregar aquele bebê ou aquela criança a um espírito diabólico? Será que dar um nome tradicional a uma criança é levar a criança a entregar a um demônio? Aí nós temos que perceber qual é o fim que está sendo feito. Porque se é um acordo que está sendo feito, significa que esse acordo vai se efetivar. Significa que vai se consumar. Então é um acordo que está sendo feito, é entregar aos demônios. Por essa razão que os crentes, eles consagram os seus filhos a Deus, é entregar os filhos na igreja, no culto, e é uma bênção pastoral para consagrar essa criança a Deus. Isto funciona. Agora, quando é ao contrário, significa que é automaticamente coisas que são das trevas. Agora, quanto àquela questão de criança que não é sua, mas que esta criança já cresceu e já está a andar e alguma coisa não vai sair bem, também pode ser uma questão psicológica. Pode ser uma questão psicológica. Da criança ou do pai? Da criança. Quando a criança vier a saber que eu não sou deste apelido, sou de um outro apelido. O que acontece quando nós adotamos uma criança? Será que essa criança vai manter o apelido Mondlane ou ele vai se transferir para as pessoas que adotaram? Há uma transferência. O que acontece quando nós casamos? A nossa esposa, ela depois vai dizer, adotou o apelido, o procurador vai dizer que adotou o apelido marido. Significa que automaticamente perde o seu apelido para ganhar o outro apelido em que ele será adotado. Então nós vamos dizer que há uma maldição nisto. Quando alguém casa e ganha o apelido do esposo. E quando alguém é adotado, muda o apelido. E quando alguém muda, talvez, de uma nação para outra. Quantos moçambicanos que nós temos na África do Sul, em que para chegar lá, conseguir ter o ID, eles tiveram que automaticamente se trocar os seus nomes. Trocou o nome, trocou o apelido. Mas ele é muito abençoado. Assim como também ele pode não ser abençoado. Então, isto para mim, no nível de fé, isto não me afeta, não pode afetar. Mas pode afetar quando psicologicamente a pessoa fica crer que ele está no lugar errado.
E ele vai viver aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê. Porque o que está dentro disto é a fé. Então, para mim, o denominador que vai conseguir ultrapassar todos os acordos culturais ou tradicionais, o que vai ajudar é alguém a aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Aí, Cristo é superior acima de todo tipo de acordo que foi feito antes, mesmo que seja depois, para ele conseguir ultrapassar. Então, isso pode surtir efeito quando alguém não está em Cristo. Quando alguém não aceita a libertação que Cristo liberta, ele continua a estar embaixo, mesmo ele estar dentro de uma igreja. Porque participar numa igreja não significa que tem uma intimidade com quem liberta. Quem liberta não é a denominação da igreja. Quem liberta é Cristo. Então, uma vez que Cristo está lá, ele fica despreocupado quanto ao nome que ele foi dado, mas ele glorifica a Deus mesmo com esse nome, porque ele é nova criatura em Cristo, tudo se fez de novo. Agora, quem não está em Cristo, ele ainda está embaixo daquela ordem e daquele acordo, porque ainda não foi quebrado aquela sessão ou aquele acordo que foi feito. Então, é aí onde eu poderia responder. esta Obrigado, questão. pastor Marcelino. Passo para a pastora Mercedes. Temos muitas mensagens na nossa página do Facebook. Iremos colocar as questões que estão aqui na nossa página ao longo do nosso debate. Temos aqui, pastora Mercedes, a mensagem da Ana Simone, que diz o seguinte: tive primogênito com 17 anos e me lembro que a minha mãe levou a ele na palhota e deram o nome de meu pai. Será que no futuro meu filho vai me chamar de feiticeira? Pastora Mercedes. E também respondendo a outra questão, hoje em dia as mulheres ou os pais já não aceitam dar os nomes tradicionais. E é comum ouvirmos que as crianças crescem mal, têm muitos problemas, porque já não têm esses nomes tradicionais. É por isso que crescem com doenças, crescem com defeitos, crescem com muitos problemas. Como é que olha para isso, pastora Mercedes? No passado, eu via isso como um fator no sentido de que não, é uma necessidade de dar esses nomes, né, tradicionais. Mas hoje, estando em Cristo Jesus, eu consigo perceber que é um perigo, eu posso assim dizer. Porque vamos ver, Massango, existem nomes tradicionais, espirituais, aqueles pesados que eu estava aqui a dizer, que dão quando és formado. E que a pessoa tem que, quando entra na palhota, continua a levar aquele nome. Mas existem nomes dos pais, dos avós, né? Também esse já é um outro nome. Dizer que qualquer nome tradicional para mim é muito perigoso hoje em dia levar. Estando em Cristo Jesus, eu não aconselharia a ninguém a ter esses nomes. Agora, dizer que os pais já não estão a aceitar dar os nomes e as crianças começam a ter problemas, nascem defeituosas porque não aceitam. Há casos, sim, que acontecem. Mas quando a pessoa não está em Cristo Jesus, não está completamente firme em Cristo Jesus, esses problemas começam a surgir nessa família. E é uma realidade, eu não posso aqui negar. Há sim pessoas que têm esses problemas em casa, estão a viver isso diariamente. Agora, quando a pessoa conhece Jesus Cristo, aquilo que estava a dizer aqui o pastor, conhece Jesus Cristo, faz-se de nova criatura em Cristo Jesus, nasce de novo e entende o que é estar em Cristo Jesus, qual é a palavra do Senhor. Esta pessoa, mesmo nascendo uma criança e dizer que, olha, eu não quero atribuir nenhum nome tradicional, eu não aceito nos meus filhos, esta pessoa tem toda a autoridade em Cristo Jesus de não receber doenças, de não ter problemas espirituais, de não ter dificuldades na escola, seja lá o que for. Isso é estando em Cristo Jesus. Não é porque eu sou pastora hoje que eu estou aqui a falar isso. Isso eu digo porque eu já vivi, já tive essa experiência. E eu não gostaria de voltar a ter estando a ver meus filhos a terem nomes tradicionais. Então eu aconselho... Com isso, pastora, hoje em dia nós já não precisamos dos nomes tradicionais. Não precisam,
precisam é de Deus na vida delas e acreditar em Cristo Jesus. Vamos lá, eu só vou te dar vamos lá fazer vou fazer aqui uma questão que é o seguinte. Eu já vi pessoas também a darem nomes que estão na Bíblia, né? Dão nomes que estão na Bíblia, Davi, Moisés, tem vários nomes. Eu também tenho uma criança que eu dei um nome, que este nome eu já ouvi falar qual é o significado e acho bonito, porque é chamar a Deus, é dizer Deus. Mas eu dei um nome à minha filha. Mas eu dei esse nome por quê? Porque eu acho que no reino espiritual de Deus não há maldade. Enquanto que na tradição há maldade espiritual. Tem pessoas que estavam aqui a dizer sobre nomes que são dados por maldade, se dão mesmo para entregar as trevas mesmo às crianças. Há pessoas que têm coragem de chegar e dizer, ok, eu tenho uma criança, está aqui, eu entrego a ela. Mas essas pessoas não têm toda a sabedoria, Massango. Eu não condeno a elas porque eles não sabem que quando entregam aquela criança, porque há pessoas que pedem e dizem assim, eu estou a pedir, tens 5 filhas. De uma dessas 5, eu estou a pedir escolheres uma. Há pessoas que entregam os filhos sem saber o que vai acontecer, porque não são informadas. Que ali são as 5 meninas, vão escolher uma para ser entregue ali. Mas aquele homem ou aquele pai ali pensa que não, eu estou a entregar esta minha filha, a minha filha vai ser, né? Vai ser uma pessoa bem sucedida, eu também vou estar bem, a nossa família vai estar bem, mas está a entregar a quem? Está a entregar aos espíritos. Há consequências nisso tudo. Outro dia eu estava a dizer que houve um pai, sem fugir o que me perguntaste, houve um pai que disse, eu vou ter 2 filhas lá fora, mas eu já tenho 2 em casa. Então, para eu entregar, para eu conseguir enriquecer, só posso fazer 2 meninas lá fora. E entregar uma ao curandeiro, porque o curandeiro exigiu, disse, eu vou te dar o medicamento, mas esse medicamento tens que me dar uma das tuas filhas. E ele disse, não tem problema, eu vou fazer fora. Não estou a dizer que seja o caso de vários homens que fazem filhos fora. Mas, vamos lá ver, tantos homens têm filhos lá fora. Provocam aí, amantizam, começam a ter filhos fora. A mãe, a mulher nem sabe o porquê está a ter filhos com aquele homem que é casado. É um perigo também para quem tem amante, para quem gosta de ter amantes fora. E vai dizer que não, ele é casado, deixa-me eu ter filho com ele. Ela nem sabe se aquela criança que está a ter com aquele homem que é casado está a ser vendida a um espírito. Ela não sabe. É perigoso hoje em dia. Há pessoas que fazem a saber. Há pessoas que sabem que estou a entregar meu filho, minha filha para enriquecer, mas meu filho vai estar bem. A condição também tem uma outra condição. Onde eu já vi um pai em que eu aconselhei um jovem, ele já crescido, ele disse, mas Mercedes, será que meu pai me entregou mesmo? E o pai disse de caras, você que é o escolhido. Está vendo? O pai tinha tudo, tinha gado, tinha tudo. E todos os anos tinha que se matar um boi. É um ritual que se fazia naquela família. Todos os anos, aquela família não faltava de gado, eu que tinham demais. Mas ele foi dito que eu entreguei. Tu tens que estar aqui presente. Mas, meu filho, você vai ter tudo. O miúdo tinha tudo. Tinha carros de luxo. Tinha tudo. Só a única coisa que ele não poderia ter, sabes o que é, Massango? O pai tinha toda a condição, todo o dinheiro, tudo. Mas ele não poderia abrir empresas. Ele não poderia fazer o quê? Construir casa. O pai tinha que lhe dar tudo, dar empresa, dar carro, dar casa. Os filhos que ele tinham que ficar com o pai. É tipo, ele tinha que viver por debaixo do teto do pai. E ele começou a desconfiar, disse não. Até o pai acabou falecendo. E quem é que vai tomar conta daqueles gados? Quem é que vai tomar conta daquela riqueza? É aquele filho mais velho, que ele já sabia que foi entregue aos espíritos. Por quê? Será que o pai não sabia dessa tradição? Não sabia dos rituais? E é uma pessoa que sabia, tinha entendimento das coisas. Ele sabia, mas entregou o seu filho mais velho. Agora, tem uma pergunta da senhora que diz que seu filho vai lhe chamar, se não vai lhe chamar de feiticeira, por terem dado o nome, né? É assim. Chamar de feiticeira, eu creio que não. Se houver um bom entendimento, né, entre pai, mãe e filhos, conversarem, haver um diálogo e colocar esta criança num bom caminho. Porque se já foi apresentada aquela criança na palhota com os avós, normalmente são os pais. Levou o filho da filha para a palhota. Os avós é que têm esse hábito
de levar, dizer, não, minha neta nasceu, nós temos que ir lá pagar. É nada, a Ana Leite tem que ir, teca aí, beca cá. Ei, o que é isso? Você já está a estragar o futuro daquela criança. Já está a estragar o futuro da filha, que vai sim ser acusada. Mas se houver entendimento, o filho não vai lhe chamar de feiticeiro. Por quê? Porque foi a avó. Por que os avós têm que levar os netos para pagar? Por que os avós têm que andar a pegar nos netos e dizer que não, nós temos que dar nome X? Para quê? Não estão preocupados com o futuro da Aí criança? é que está, não pode ser assim. Nós também, como mães e pais, temos que saber ter autoridade e dizer que não, porque isso já está a trazer muitos problemas na sociedade. Obrigado, pastora Mercedes. Passo agora para o pastor Marcelino Mongano. Temos aqui a mensagem do bispo Daniel Mabunda, que diz o seguinte: o painel está bem representado com pessoas que carregam consigo uma fé sem facilidade, falsidade. Pastora Mercedes, pastor Marcelino Mongano. Temos aqui a mensagem da Verônica Kia, que diz muita paz, acompanhando o programa. Temos aqui a mensagem da Lu Inês. Temos uma outra mensagem da Marta Souza Cardoso. Temos várias mensagens na nossa página do Facebook. Coloquem as vossas dúvidas na nossa página, coloquem as vossas questões, porque tenho a máxima certeza que os meus convidados de hoje irão responder às vossas questões, também irão dissipar as vossas dúvidas. Homem de Deus, temos aqui a questão do Orlando Vasco, que diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber quais são os nomes tradicionais. É uma pergunta que ele tem. Zé. Quais são os nomes Os tradicionais? nomes tradicionais. Depende da localização tradicional ou cultural. Depende de família para família. Porque o que vai acontecer é que vai-se usar aqueles nomes que não são nomes da parte colonial, neste caso. Porque os nomes que nós carregamos têm a ver com a colonização. E vamos dizer assim. Então, isto quer dizer que antes da colonização, os nomes que eram usados não eram os nomes de João, Marta, Maria. Esses todos nós não conhecíamos. Os nossos antepassados não conheciam. Isso significa que os nomes que eram usados lá atrás eram Nhanquavani, Manchinguassani. Agora, quando querem exprimir aquele sentimento de tristeza, é Kombomuni, porque há uma maldade que está repetitiva dentro daquela família, então vão dar o nome de Kombomuni. Então, ao chamar aquela criança, estão repetindo, a reclamar a situação. É uma questão emotiva, em que, por causa das emoções que eles têm, mediante aquela situação, então vão dar em Tlomuluane, por causa de tristeza que aquela criança está tendo. Então, o nome depende do estado em que tradicionalmente pretendem descrever. Pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser dor, pode ser uma insatisfação. Eu me lembro que na minha casa houve uma capulana que o nome era Juro Vatanha. Juro Vatanha e Vatanha. Era por causa de uma situação que houve na família antes da fé, né? Antes de nós estarmos em Cristo. Então houve uma insatisfação dentro da família e depois daquela insatisfação ofereceram-lhe uma capelana e aquela capelana transmitia toda aquela dor daquela situação que estava se passando. Então, dentro da cultura se atribui o nome mediante a necessidade. Ou é tristeza ou é alegria, ou aqueles nomes que eram usuários antes, ou período pré-colonialista, em que os nomes eram mesmo aqueles nomes que eles achavam por bem, que tinha a ver também com aquilo que tem uma aproximação daquilo que é a realidade naquela zona, naquela família. Então o nome era atribuído assim. Era atribuído assim. Então não há uma fórmula específica em que poderíamos dizer que os nomes tradicionais são estes. Pastor, temos aqui uma pergunta do Arwito
ponta de lança, que diz o seguinte: Massango, por que não podemos invocar o nome dos nossos antepassados, enquanto na igreja invocamos os nomes como Tiago, Salomão, etc. Que são passados Se todos também. são mortos, e todos estão mortos, oh meu Deus. Certo, eu já falei aqui num dos programas acerca dos livros históricos. Os livros históricos e também do livro de quem? De George Eldon Ladd, onde dentro daquele tempo da história, da teologia do Novo Testamento, houve dentro daqueles movimentos em que houve uma reclamação de Orlando, né? Em que estavam a dizer a mesma coisa: por que Deus leva tempo nos trazendo uma história de Israel? Por que nós, os africanos, não levamos muito tempo com a nossa história, como a história de Ngungunyani Magiguan? Então, aí nós temos que perceber por que Deus colocou na Bíblia a história de Israel, os personagens que nós temos na Bíblia, a maior parte deles, que tem a ver com Israel, tem a ver com Judá. O que nós precisamos perceber é que a história da Bíblia não deve ser comparada com uma história qualquer. Os personagens da Bíblia não devem ser considerados numa comparação com os personagens tradicionais ou culturais. Porque esta é uma história que tem a ver com a parte espiritual, com a parte religiosa, com a parte divina. Então, se Deus escolheu Israel ou os personagens da Bíblia, significa que nós temos que nos concentrar naqueles personagens. O que talvez Orlando poderia fazer como pergunta seria: se nós escolhermos os nomes bíblicos, isso significaria que os nomes da Bíblia são sagrados? Talvez seria a pergunta para Orlando. Nós estamos a dizer que os nomes da Bíblia são sagrados, porque nós vamos encontrar personagens na Bíblia que também teve os seus momentos altos e também teve os seus momentos baixos na fé. Agora, nós não estamos a atribuir o nome por causa do atrás daquele personagem. Nós estamos a atribuir o nome porque tem que ter nome. Qualquer coisa que nós vamos dar nome é porque teve alguém que já usou aquele nome. Agora, nós não estamos a dar nome por causa daquela pessoa. Nós estamos a dar nome porque é o nome que precisa esta pessoa para ser inserida na sociedade, para ser conhecida também de onde ele vai precisar nos estratos sociais. Então, ele precisa de nome. E isso faz parte também dos direitos da criança. Ele tem direito de nome. Então, não tem como não termos os nomes. Mas todos os nomes que estão sendo usados, alguém já usou. E dentro daquela pessoa que já usou aquele nome, teve os momentos positivos, assim como também teve os momentos negativos. Então, o que nós precisamos perceber é que quando nós atribuímos o nome, nós estamos a atribuir o nome por causa daquela pessoa, estamos a atribuir o nome porque ele tem que ter nome. Obrigado, pastor Marcelino Mungano. Pastora Mercedes, não é mais perigoso usarmos um nome, por exemplo, de um desconhecido, de uma pessoa que não conhecemos, um cantor norte-americano, um cantor brasileiro, do que usar os nomes dos nossos antepassados? E também, ultimamente, parece que os pais tentam juntar os nomes, assim que estou com a Verônica, tentarmos juntar os nossos nomes, Josenico, algo assim, sim, algo assim. Isso não acaba afetando o pastor Mercedes? É assim, há uma parte que eu acredito que não afeta, que é aquilo que estava a falar é psicológico, né? E tem a parte espiritual, que afeta. Nós vemos que há crianças que têm nomes de cantores americanos, têm nome de junção dos pais, né? Ser Mercedes e fulano, dão um nome, tentam juntar os nomes. Aí eu creio e digo com certeza que não há problema nenhum. Aonde há problema são nos nomes tradicionais. E dizer que eu estava aqui a ouvir e aprendi também. Que
estava a falar de que há nomes tradicionais que as pessoas davam consoante aquilo que a pessoa sentia que queria se expressar. Se estava triste, se estava feliz, esse tipo de nomes. Só que existe um outro tipo, então, de nomes tradicionais que são muito pesados, que já entra a parte espiritual, que é de tradição, na parte tradicional, que estou a falar de curanderismo. Que esses nomes atribuídos estão a ser dados também em crianças, que esses nomes são muito perigosos. Este nome que estava aqui a me explicar, que há muito tempo as pessoas davam consoante aquilo que eram nas tribos, né, a tradição, consoante aquilo que a pessoa sentia. Se estava zangado, dava, não sei como é que se diz, não sei como é que eles davam os nomes. Mas na parte tradicional, já estamos a falar na parte do curandeirismo, essa parte aqui é muito pesada porque os nomes são pesados, Massango. Tem que ter muito cuidado com estes nomes. Porque nós vemos que há quem diz que mas é nome do meu avô, é nome do meu xará. Sim, mas aquele nome vem acompanhado com um nome espiritual. Aquele nome espiritual, nós vemos pessoas que têm nomes espirituais porque cada um é atribuído o seu nome consoante o espírito daquela família. E eu aqui quero até mencionar alguns nomes que as pessoas têm que ter muito cuidado. Por exemplo, eu já ouvi falar no tempo em que estava lá que existem nomes, tem esses nomes dos famosos, sim, isso não é prejudicial. Tentar juntar nomes também de pai e mãe também. Tipo, vocês os dois são um casal. Tentarem formar uma frase em que sai o nome. Não é prejudicial. O prejudicial está no nome tradicional, que já é invocado um espírito. Por exemplo, lá na tradição, que quando eu aprendi, quando eu cheguei lá, eu fiquei espantada, porque disseram que não, temos que trocar o teu nome. A partir de hoje, já não, aqui em casa, nesta casa, já não pode se chamar por Mercedes, mas sim por um nome tradicional, que é o nome que o teu espírito vai ser dado a partir do momento que entrares aqui. Mas aquele nome, eu também, se eu continuasse lá, era só escolher alguém ou um dos meus filhos de dar aquele nome. Então, o nome ia crescendo, ia surgindo de geração em geração. Existem nomes que até assustam. Eu lembro-me que até naquela altura eu vi alguém a ser chamado, vou dar aí, por exemplo, Tambelanhoca. É pesado. Não? Não é pesado? Tambelanhoca. Quer dizer o que é isso? Estamos a falar de uma serpente. Tem Machaceia. Dungamase. Tem Machantanvene. Tem Machala Godwene. Tem vários nomes. Machaceia. Então, esses nomes são... As pessoas que têm que ter cuidado. Se calhar até o irmão que está a assistir aqui tem esse nome e não sabe que é um nome que foi dado e que ao fim, se entrar numa página, vou dizer, já tens o nome, tens que ser curandeiro. Esses nomes são perigosos. São muito perigosos. Pessoas que têm esses nomes têm que avaliar bem. E se não quer esse nome, é melhor agora mesmo correr para Cristo Jesus, se converter e dizer eu não aceito esse nome. Porque esse nome é um nome de tradição espiritual para rituais de curandeirismo. Então tem que ter cuidado. Obrigado, pastora Mercedes. Obrigado, pastor Marcelino Mulhão. Temos aqui uma grande novidade para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Enquanto isso, o nosso colega Nazir irá mostrar o panfleto da nossa novidade de hoje. Atenção, não percas esta oportunidade de te formares na área de ética e liderança. Um currículo de qualidade e atualizado aos desafios do mundo moderno e tecnológico, onde teremos uma certificação, orientação para a pesquisa e inovação. Faltam poucos dias para iniciarmos para encerrarmos as nossas inscrições. Podem conversar comigo também através do meu contacto, podem deixar as mensagens na minha página do Facebook para terem mais informações em torno desta nossa formação, que é ética e liderança. Voltamos com mais comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui várias questões na nossa página do Facebook. Irei colocar a última questão ao pastor Marcelino Monjan. Pastor,
A minha pergunta é, então, aqueles que têm nomes bíblicos, mas são assaltantes, o que aconteceu? Também colocando últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o programa de hoje. Por essa razão que a minha última intervenção, eu estava falando que não adianta somente escolhermos nomes bíblicos, porque nós não estamos a escolher o nome daquele personagem que está na Bíblia. Nós estamos a colocar o nome. Agora, as atitudes, assim como as escolhas, são pessoais. Não tem nada a ver com aquele personagem, Davi, Saul e mais outros. Não tem nada a ver com ele. Agora, se há alguma coisa negativa, é o mítico que está por detrás daquele nome que ele foi atribuído. Não é o nome. Agora, conforme que estava a dizer a pastora, que temos que ter cuidado, porque é perigoso, o machacear. Se ele, na verdade, ele ficar fixo naquele eu, no machacear, na verdade, ele vai chacear pessoas. Então, o que vai ajudar muito o machacear é ele aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Então, ele se desqualifica-se dentro daquele acordo, daquele nome, daquela parte mítica que existe naquele nome, e ele encontrará-se livre desta perseguição. Então, o ser nome bíblico, isso não é automático que ele vai ser alguém como aquele personagem que está na Bíblia. Seria o desejável, né? Mas o que vai acontecer é que as escolhas são pessoais. Não tem nada a ver com aquilo que era o personagem da Bíblia. Então, as últimas considerações seria não esquecermos de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. O problema não está no nome, o problema está no mítico. Aquilo que é consagrado atrás deste nome é o que tem que ter cuidado. Aceitando Cristo, pode manter esse nome, mas Cristo tem que aceitar que ele entra dentro de si como o purificador que vai trazer a purificação. E também para corrigirmos aquilo que era a prática tradicional em tentar descarregar aquilo que são as dores, assim como também aquilo que são as alegrias atrás dos nomes. E isso até continua dentro das nossas cidades, nós até podemos ver automóveis em que estão escritos nomes. Aquilo também faz parte de tentar descarregar aquilo que é a dor, aquilo que é a tristeza ou alegrias. Os nomes, quando nós andamos na rua, verifica os chapas, as viaturas, o que está escrito lá? Qualquer coisa, ou está escrito Mona é Mona. Está a atribuir aquela viatura que é Mona é Mona. Por quê? Porque há alguma coisa que se relaciona com aquela insatisfação. Então temos que mudar esta coisa de descarregar em cima da viatura, descarregar em cima das crianças, descarregar em cima do pato, da ovelha, do gado. Não. Vamos modificar isto por causa de Cristo que está em nós. Saudações, né? Saudações, quero saudar hoje a Esmeralda, que é minha sobrinha, residente em Xaixai. Ele está a assistir a este programa. O seu esposo João e o filho deles. Que Deus vos abençoe. E também os irmãos da minha igreja, não faltar no culto no domingo. Há uma grande bênção, que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelino Monjano. Passo para a pastora Mercedes. Pastora Mercedes, temos aqui a questão do Souza Tato. José Massango, eu tenho uma questão. Será que dar um nome bíblico nas palhotas, Deus gosta? Também colocando últimas considerações. É assim, é aquilo que estávamos aqui a falar. Isso tem a ver com aquilo que a pessoa quer. Outras coisas nem faz sentido ter que fazer essa pergunta. Se Deus gosta, é um nome. Cabe às atitudes das pessoas, quando adquirem um nome bíblico, é aquilo que estava a dizer, saberem estar, saberem posicionar. Não quer dizer que vai ser o rei, não quer dizer que vai ser como Moisés que abriu o Mar Vermelho, né? Não quer dizer essas coisas, mas sim, cabe a atitude da pessoa. Pode ter o nome de Moisés, mas ser um ladrão, ser assado e cozido. Dizer que Deus vai gostar ou não, isso também não faz sentido, porque é um nome. O que é mais, é aquilo que eu disse, o que é pesado é um nome que sai dentro
da palhota, que é adquirido lá, porque eles conseguem, como é que eu posso explicar? Eles conseguem dar nomes consoante o espírito. Não é Deus que deu estes nomes tradicionais nas palhotas, digo, né? Nas palhotas dos curandeiros, não é Deus que dá esses nomes. Eles é que sabem como é que se faz para atribuir esses nomes tradicionais. Agora, dizer que Deus zanga, não zanga, isso não faz sentido. Não tem nada a ver com Deus. Para terminar, Para terminar, agradecer mais uma vez. Dizer muito obrigado por me receberem aqui. Estou aqui para colaborar naquilo que Deus vai me capacitando dia após dia, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dizer ao povo de Deus, está na hora de abrirmos a mente, de termos uma mente espiritual somente focado naquilo que Deus tem para nós. Existem tradição, sim, nós sabemos que existiram os nossos antepassados, que existiram coisas que eles aprenderam, mas hoje em dia nós já estamos a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar, que é estar em Cristo Jesus, que é a melhor coisa que o amado tem aí em casa. E muitos sabem que hoje em dia a melhor coisa que tem a fazer é estar em Cristo Jesus, não mais andar na tradição. Existe cultura, mas tradição não. E dizer a todos em casa, quero mandar beijinhos para a minha prima Elis, a Betuxa, a minha tia Mercedes também, a Aurita, a toda a minha família, e a Luizinha também, que ela tanto diz, manda beijinhos para mim e a mãe dela, e a mãe, ao meu marido, aos meus filhos, a minha família toda e todos também da 30 minha igreja, segundos. aos meus pais espirituais da Igreja Intercontinental. 30 segundos para 30 segundos, dizer a todos em casa, busquem Jesus Cristo. Veja, amado irmão, dia após dia o que Jesus Cristo tem feito na minha vida. Então, aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu também quero que Deus faça na tua vida. Aqui não há nada de fantasia, ninguém cobra a ninguém. Dizer, sigam a Jesus Cristo, que Ele é o único nosso libertador. Obrigado, pastor Mercedes. Muito obrigada, obrigado, Massango. Obrigado, pastor Marcelino Mungano. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo, também através da nossa página do Facebook. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe.